Histoplasma capsulatum é um fungo que possui estreita relação com o meio ambiente. A temperatura, umidade e índice pluviométrico vão influenciar no desenvolvimento do fungo. Eu me chamo Ariane Paixão, sou médica infectologista, especializada em doenças fúngicas. Aqui você encontra informação sólida, baseada em ciência. As características ambientais propícias para o fungo se desenvolver, elas se baseiam em elevadas temperaturas anuais de 22 a 29 graus, elevada umidade relativa do ar e chuvas abundantes, como as que ocorrem em regiões tropicais e subtropicais. O fungo é encontrado principalmente em solos ácidos, com elevado teor de fezes de aves e morcegos. Agora eu vou contar algumas histórias que eu escuto no consultório. Um homem jovem, saudável, previamente ígido, entrou no consultório e disse que tinha comprado um estabelecimento comercial e esse imóvel ficou fechado por 20 anos e ele mesmo decidiu fazer as obras no local. Aproximadamente 3-4 semanas após o início das obras, ele começou a apresentar tosse, febre, perda de peso e fraqueza. Outro caso que me marcou bastante foi de um rapaz jovem, previamente rígido, saudável, que tinha acabado de se formar em geologia e foi fazer trabalho de campo visitando cavernas pelo Brasil. Ele voltou com quadro de tosse, febre, perda de peso. Mais um caso, um exemplo assim relacionado à profissão também, foi um cinegrafista que visitou vários países, incluindo Japão, China, alguns países da Europa. Voltando dessa viagem, ele teve um quadro arrastado de febre, uma fraqueza extrema, ficou investigando 6 meses mais ou menos, sem fechar um diagnóstico e depois foi concluído que o caso dele também era de histoplasmose. Então, os locais clássicos onde a gente pensa na infecção por histoplasma são esses que eu citei. Então, casas abandonadas, visitação de cavernas, locais que ficaram fechados por muito tempo. A hora que o paciente fala pra gente dessas situações, a gente pensa facilmente em histoplasmose. Porém, a cada dia mais a gente sabe de infecções que estão acontecendo em locais com condições climáticas divergentes daquelas clássicas que a gente já sabe. Isso é um sinal de que o fungo ele está se adaptando às mudanças climáticas. Mas durante a minha tese de mestrado, eu fiz uma revisão retrospectiva dos últimos 20 anos de casos de histoplasmose registrados no Centro de Referência de Infectologia. E nesses casos, eu consegui verificar que os pacientes que eram imunocompetentes, ou seja, eles não tinham nenhuma doença que deprimissem o sistema imunológico deles. Então, esses pacientes imunocompetentes, eles geralmente tinham uma história epidemiológica clássica, como visitação de cavernas, algo linkado à profissão, pedreiros, agentes de obra que lidavam com demolição de casas abandonadas, algo assim facilmente reconhecível para a gente linkar com a doença fúngica. Já os pacientes com alguma deficiência no sistema imunológico, seja pelo vírus do HIV, em estágio de AIDS ou algum transplantado fazendo uso de imunobiológicos, esses pacientes eles não tinham história clássica de exposição ao fungo. Com essa informação, a gente tende a pensar que o fungo ele está muito disseminado, principalmente também em regiões urbanas, que a gente está em contato a todo momento. Uma ferramenta que foi bem significativa na leitura dos dados do meu mestrado foi que a gente não precisa mais ter essas histórias clássicas que eu já citei para se pensar no diagnóstico de histoplasmose. Espero que essa nossa conversa tenha trazido maiores informações para vocês, esclarecedoras, e que vocês tenham também a liberdade de se aprofundar no assunto acessando os artigos científicos que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Até breve!